A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Oi, que bom que você chegou. Eu queria te perguntar, qual é a sua compra dos sonhos? Tem algo que você quer comprar há muito tempo, mas que por algum motivo você ainda não comprou? Enquanto você pensa, eu vou compartilhar o que Donald Trump responderia: a Groenlândia. Sim, ele quer comprar a Groenlândia. Na verdade, ele já está há um bom tempo obcecado pela maior ilha do mundo e a Dinamarca, que é dona dela, já está cansada de repetir que ela não está à venda. Ok, por que ele está insistindo tanto nessa história? E outra, será que se ele tivesse assistido a Fantástica Fábrica de Chocolate, ele não ficaria com medo de cair num buraco de lixo na sala onde ficavam os gansos que botavam ovos de ouro? A gente vai entender melhor essa história hoje. Falando em geografia, tem novidade importante. Você está planejando ir para o Reino Unido? Pois saiba que o Brasil, Estados Unidos e Canadá agora precisam de permissão para entrar. Então vamos ver também o que é necessário para fazer essa viagem e por que teve essa mudança, qual foi o motivo. Um rápido lembrete que já estamos no nosso ritmo normal aqui de 2025. Lembrando que você pode deixar aqui nos comentários a música que estava tocando antes do podcast começar para você, para a gente atualizar a nossa playlist exclusiva, a trilha do dia. Ela é formada por músicas que os ouvintes ouvem. Então se você quer expandir o seu gosto musical, conhecer músicas novas, sabe que essa playlist está extremamente aleatória e você encontra ela na descrição do episódio. Vamos começar então falando da Groenlândia. Essa ilha é na verdade uma fixação que beira o ridículo segundo líderes globais e analistas. Em uma entrevista coletiva na terça-feira, Trump ameaçou cobrar tarifas sobre a Dinamarca em um nível muito alto e quando questionado sobre isso, ele se recusou a descartar o uso de força militar para obter o território. Sim, tá nesse nível. Pro magnata do setor imobiliário que se tornou político, isso se trata de um grande negócio imobiliário, essa é a verdade. Em seu primeiro mandato, a fetichização desse território ártico autogovernado que faz parte da Dinamarca foi desconcertante. Alguns achavam que era até uma piada, um pouco como o Canadá, que agora ouve repetidas vezes que poderia se tornar parte dos Estados Unidos. E o que acontece é que, quando ele deixou o cargo, a esperança era que a atenção não correspondida acabasse, né? Mas Trump está de volta e seu interesse se intensificou. Seu filho Donald Trump Jr. visitou a Groenlândia em uma viagem particular de um dia na terça-feira e rejeitou preventivamente as especulações de que estava em uma missão de reconhecimento. Em seguida, o pai, Donald Trump, usou suas redes sociais para dizer que este é um acordo que precisa acontecer. Bom, vamos entender como estão sendo as respostas, as reações diplomáticas nessa história. Como responder, ou se simplesmente ignorar essas provocações, vai representar um teste para a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e para os políticos mais experientes da Europa, que têm sido bombardeados por uma série de provocações não apenas de Trump, mas também de Elon Musk. Frederiksen, de 47 anos, é uma das poucas líderes da Europa, como Emmanuel Macron, da França, que tem aí alguma experiência em lidar com os caprichos diplomáticos de Trump. Ela estava no poder há apenas alguns meses quando o enfrentou pela primeira vez em relação à Groenlândia e, em um acesso de raiva, ele cancelou uma visita de Estado à Dinamarca. É importante saber que, em geral, os dinamarqueses eles apoiam sim a união com a Groenlândia. Uma pesquisa publicada na terça-feira pela TV2 mostrou que 58% querem que a Groenlândia permaneça como parte do reino da Dinamarca e apenas 28% dizem que ela deve se tornar independente. Enquanto isso, 8 em cada 10 entrevistados disseram que a união beneficia a Groenlândia, enquanto apenas 53% disseram que é uma vantagem para a Dinamarca. Bom, aproximadamente metade do orçamento do governo da Groenlândia é financiado por um subsídio direto da Dinamarca, que totaliza cerca de 500 milhões de dólares por ano. A Groenlândia tem uma população de apenas 55 mil habitantes, localizados principalmente em pequenas cidades e vilarejos nas costas ocidental e oriental. Seu tamanho é 3 vezes maior do que o do Texas, o que a torna uma das áreas mais escassamente povoadas do mundo. E bom, a gente está falando disso porque a Groenlândia se tornou uma fonte de tensão crescente entre os Estados Unidos e a Dinamarca, que são aliados na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, depois que Trump, no mês passado, ressurgiu com uma ideia de 5 anos de querer comprar o território. Ele enfatizou que a propriedade e o controle da ilha pelos Estados Unidos são uma necessidade absoluta para a segurança nacional.
quando um repórter pressionou Trump a descartar a possibilidade de coerção econômica ou militar para obter o controle da Groenlândia e do Canal do Panamá, Trump disse, abre aspas, "Não vou me comprometer com isso. Pode ser que você tenha que fazer alguma coisa", fecha aspas. E ele ainda acrescentou assim, "Precisamos da Groenlândia para fins de segurança nacional." Bom, segundo Muti B. Egede, premier da Groenlândia, os comentários de Trump são sérios, mas estamos considerando-os assim. Ele havia, originalmente adiado uma reunião planejada com o rei Frederik X da Dinamarca na quarta-feira na capital dinamarquesa, mas acabou fazendo a viagem. E outros formuladores de políticas da Europa também tiram lições sobre como interpretar Trump. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, disse que, embora não acredite que os Estados Unidos estejam se tornando imperialistas ou que Trump vai invadir a Groenlândia, os comentários do novo presidente são um lembrete de que a Europa precisa acordar e se fortalecer. Ele disse assim, olha só, abre aspas, "Se eu acho que os Estados Unidos vão invadir a Groenlândia, a resposta é não. Será que entramos em uma era que está vendo o retorno do poder que faz a razão? A resposta é sim", fecha aspas. E aqui vai um detalhe um pouco grande, que faz toda essa história acontecer. A Groenlândia, ela abriga uma base dos Estados Unidos usada para detectar ameaças de mísseis e monitorar o espaço, e também as vastas reservas de minerais essenciais da ilha atraíram o interesse de potências globais, incluindo os Estados Unidos, a Rússia e também a China. A Groenlândia, localizada estrategicamente entre o Ártico e o Atlântico Norte, foi até mesmo tema de uma famosa série dramática dinamarquesa chamada Borgen, que explorou como uma primeira-ministra feminina lidou com todos os interesses conflitantes. Frederiksen, uma social-democrata e a mais jovem primeira-ministra da história da Dinamarca, é conhecida por sua postura rígida em relação à imigração e pela retórica dura contra a Rússia. Ela liderou medidas controversas, incluindo uma ordem para abater 17 milhões de martas durante a pandemia. Mas, apesar disso, em resposta às últimas missivas de Trump, Frederiksen adotou um tom conciliatório. Abre aspas. "É positivo que haja um crescente interesse americano no que está acontecendo no Atlântico Norte e na região do Ártico, porque algumas das tensões que vemos em outras partes do mundo também estão começando a chegar ao Ártico", fecha aspas. Isso disse ela à emissora dinamarquesa TV2. E na última vez em que ela esteve nessa posição, ela chamou a sugestão dele, do Donald Trump, de absurda. Em resposta, ele chamou ela de desagradável. Dessa vez, ela adotou uma abordagem diferente, correndo para estar entre os primeiros líderes europeus a falar com ele após sua vitória eleitoral. E olha só essa outra história, que tem um pouco a ver também com o que a gente acabou de falar. Além dessas declarações sobre a Groenlândia e o Canadá, Trump também disse que quer renomear o Golfo do México. Ele disse assim, abre aspas, "Vamos mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, que soa bem. Isso cobre muito território, o Golfo da América. Que nome lindo, e é apropriado", fecha aspas. Ele disse isso durante uma entrevista em Mar-a-Lago, na Flórida. A presidente do México, ela respondeu essas provocações do presidente eleito dos Estados Unidos. Um dia após Trump afirmar que o corpo d'água entre seu país, o México e o Caribe, deveria ser chamado de Golfo da América, Claudia Sheinbaum, a presidente, apresentou mapas antigos das Américas em sua coletiva de imprensa diária. O nome Golfo do México ele é utilizado desde o início do século XVII e é reconhecido pelas Nações Unidas, disse Sheinbaum. Ela também brincou que estados como Califórnia e Texas poderiam voltar ao seu nome original, como, abre aspas, América Mexicana, fecha aspas. E em um tom de brincadeira com os repórteres na quarta-feira na Cidade do México, ela disse assim, "Soa bem, não soa?" Bom, vamos falar de Reino Unido. Você já foi para o Reino Unido? Estava pensando em ir ou ainda pensa em ir para lá? Sabe que a partir de 8 de janeiro, os viajantes de mais de 40 países vão ter que pagar 10 libras, que é mais ou menos $12,50, e também preencher um formulário de registro digital para entrar lá no Reino Unido. Esses países incluem os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá e outros estados não europeus que não precisam de visto, mas que agora devem cumprir a nova exigência da Grã-Bretanha chamado de Autorização Eletrônica de Viagem, ou simplesmente ETA na sigla. Ela permite várias viagens ao longo de 2 anos ou até o vencimento do passaporte do titular, o que ocorrer primeiro. Tá, mas quem precisa dessa permissão?
No momento é para as pessoas que não são cidadãos de cerca de 50 países ou territórios que não precisam de visto para viajar para o Reino Unido. Também se aplica a viajantes desses lugares que planejam transitar pelo Reino Unido. Uma lista dos países e territórios está disponível no site do governo. E o Brasil está no meio, então talvez você nem precise entrar nessa lista. É necessário um ETA para bebês e crianças que viajam dessas áreas também. Então, é necessário uma autorização antes da viagem? Sim, os viajantes para o Reino Unido, exceto os cidadãos britânicos e irlandeses, vão precisar de permissão para viajar com antecedência por meio de um ETA ou de um e-Visa. Isso informou o governo. O ETA está vinculado ao passaporte e os agentes devem verificar o status antes de uma pessoa embarcar em um avião, balsa ou trem com destino ao país. E como que se escreve para obter essa autorização? As solicitações podem ser feitas online ou por meio do aplicativo ETA do Reino Unido. O governo britânico diz que leva cerca de 10 minutos para concluir a solicitação, mas usuários dizem que pode demorar um pouquinho mais. Os pagamentos podem ser feitos com cartão de crédito, cartão de débito, Apple Pay ou Google Pay. A resposta sobre se a solicitação foi aceita, ela geralmente dura algumas horas, mas em alguns casos pode chegar a 3 dias úteis, informou o governo britânico. São necessárias uma foto do viajante e uma digitalização do passaporte, e o solicitante precisa responder a algumas perguntas como parte da solicitação. O aplicativo está disponível apenas em inglês, tá bom? Tá, fiz o ETA. O que é possível fazer com ele? Um ETA ele pode ser usado por até 6 meses para turismo, visitas familiares, negócios ou estudos de curto prazo. Ele também é aplicável para uma visita de até 3 meses com a concessão do visto de trabalhador criativo. O ETA ele não pode ser usado para uma estadia superior a 6 meses ou para viver no Reino Unido por meio de visitas frequentes ou sucessivas, informou o governo. E por que o Reino Unido está fazendo isso? O governo britânico afirma que o programa ETA vai aumentar a segurança por meio de novas tecnologias e vai tornar a fronteira mais eficiente. Abre aspas. Um ETA não é um visto, é uma permissão digital para viajar, fecha aspas. Isso estava em uma declaração em um site do governo britânico. O Reino Unido lançou um programa de ETA com os cidadãos do Conselho de Cooperação do Golfo em 2024 e cerca de 243 mil cidadãos do Golfo receberam ETAs. E aí você que está ouvindo e que tem um passaporte europeu ou que tem cidadania europeia e que provavelmente gosta de falar isso para todo mundo, porque é assim que essas pessoas se comportam, mas tudo bem. Os europeus vão precisar de um ETA para viajar para o Reino Unido a partir de 2 de abril de 2025 e as inscrições vão ser abertas a partir de 5 de março. E é isso aí, vou ficando por aqui hoje. Comentem, Deixe seu comentário o que você achou dessas histórias. E também comentem a música, que tocou antes do podcast começar. Ok? Até o próximo episódio e até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.